Olá, senhoras e senhores. Depois de algumas lições aí no vácuo, estamos voltando para finalizar a lição desse trimestre e eu desde já peço desculpas e clamo pelas orações de vocês para que Deus nos mova de alguma forma e nos ajude para que não falhemos mais no estudo da lição e nesses vídeos que tem sido uma bênção para todos. E assim, posso dizer de carteirinha, não porque sou melhor que ninguém, nem estou falando isso para me vangloriar, mas pelo contrário, é porque muitas pessoas têm me agradecido pelos vídeos, não há pretensão alguma, já disse e reitero, de ganhar dinheiro com isso, ser monetizado pelo YouTube, enfim. Mas para mim também é uma bênção, porque me faz aprofundar mais na palavra de Deus, estudar mais, aprender mais e assim crescer mais espiritualmente, aprendendo quem sou de fato, né? E entendendo quem Deus é na minha vida e na vida de cada um de nós. Estamos finalizando essa lição, né? Que é o drama no deserto. E aí a última lição deste trimestre vai dizer: eles queriam ser os tais. Já um spoiler da próxima lição, continuando o roteiro Team, nós vamos falar sobre escolhas. Gente, espetacular esse material que a casa publicadora, né, tem promovido ou projetado ou programado ou elaborado para nós, porque tem sido assim sequencial, como toda lição é na verdade, né? Mas tem sido sequencial e tem sido de muito profundo valor. Eu achei assim de uma riqueza, e eu confesso para vocês, nunca tinha estudado a lição de adolescentes, e aí comecei a estudar a lição de adolescentes e confesso para vocês, não vou dizer que é melhor do que a de adulto, melhor do que a de jovens, melhor do que... Não, só estou surpreso com o conteúdo porque, aqui já peço desculpa para os editores, né, da lição, não esperava que seria de uma riqueza tão potencial como de fato eu tenho presenciado, tenho me alimentado e tenho ficado muito surpreso, muito feliz com tudo que tenho aprendido com a lição de adolescentes. Aprendo muito mais do que ensino, pode ter certeza disso, tá ok? Sem mais delongas, vamos orar para começarmos o estudo dessa lição. Eles queriam ser os tais. Ore comigo. Pai querido e amado, queremos agradecer ao Senhor porque estamos aqui, estamos vivos e prontos para mais uma vez falarmos acerca do Senhor e das suas maravilhas para cada um de nós e também, é claro, da liderança que o Senhor tem levantado nessa terra desde que há o pecado e que o Senhor precisou fazer isso, né, colocando líderes entre os homens e ali orientando cada um deles para que nos orientassem também. Pai querido e amado, nos ajude Deus a ter a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus, para aceitarmos a liderança do Senhor nosso Deus. Ajuda-nos neste instante, rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição desta semana vai falar sobre uma revolta, uma rebelião. E vocês veem que, de vez em quando, a lição está trazendo uma situação... A lição não, desculpe. A Bíblia está trazendo uma situação dessa forma e parece que o povo não aprende, né? E a gente vem ali de uma rebelião muito recente, que era a sedição, né? Que Arão e Miriam fizeram contra Moisés. Primeiro lá com o bezerro de ouro, e agora aqui com Miriam e Arão contra Moisés, né? Contra Moisés, que não era contra Moisés, né? Era contra o próprio Deus. E agora nós estamos vendo aqui Corá, ou Coré, né? Em algumas versões você vai encontrar o Coré e não Corá. A lição está tratando aqui e tal, e a versão que ela usa é apresentada como Corá. Então nós vamos tentar ficar nesse nome aqui, o Corá. Ok? O resto, que é Datã e Abirão, é normal em todas as versões. Ok? Então vamos lá. Então preste atenção aqui. Na lição de sábado, eu vou tentar fazer uma lição assim bem linear, sem ficar pautando muito assunto por assunto, dia por dia, e eu acho que é mais gostoso assim a gente estudar. Talvez seja a primeira que nós vamos fazer assim, ou entre elas, uma das, ok? A lição de sábado, né, ela vai fazer aquele ponto de contato e vai dizer para nós em torno de que, né, esse assunto vai girar. Perdão, acabei não lendo o verso para memorizar, e eu vou lê-lo agora. Números 16, 4 e 5. Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra, e em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo, o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado.
só trará à sua presença aqueles que ele escolher, ok? Então, assim, deixa eu só contextualizar aqui, é o que, na verdade, a lição vai fazer aqui, a lição de sábado, né, que é o teaser, o ponto de contato ali. Contextualizando, havia uma situação que foi sendo construída dentro do coração de Corá. Corá, então, consolidando esse plano, né, para fazer a vontade de Deus, convidou Datã e Abirão para participarem do plano, né, arquitetado pelo Datã, ou pelo Corá, desculpa, pelo Corá, de retirar Moisés da liderança e colocar um outro líder, aliás, colocá-los como líderes do povo. E o pano de fundo era aparentemente perfeito. Aliás, eu diria até santo. Por quê? Porque num contexto geral, quando nós colocamos o sacerdócio, né, principalmente quando Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote e colocou-nos cada um como sacerdotes, né, nos fez nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, né, propriedade exclusiva de Deus, ele nos colocou ali como sacerdotes. Então agora nós temos acesso direto a Deus. O que Corá ele entendeu foi mais ou menos isso. Só que ele não queria um líder, ou ele não queria Moisés como líder, porque ele achava que Moisés havia se colocado como líder. E que tudo que havia acontecido era como se Deus estivesse sendo convencido por Moisés de que aquelas situações eram cabíveis de punição. E muitas vezes, na maioria delas, com morte. Então Deus era, na verdade, um agente de Moisés, fazendo o que Moisés queria que fosse feito, de acordo com o seu próprio julgamento, excluindo assim a direção divina. Imagine, olha a viagem, aliás, a gente diria, né, brincando aqui, que viagem na maionese. Olha a viagem de Corá, colocando Deus como um instrumento de Moisés e não o contrário. Veja, imagine Deus ouvindo e vendo tudo isso. É claro que a conclusão é óbvia, mas Deus é um tirano, Deus é um déspota. Deus, ele impõe o seu reino, isso é tirania. Isso não é tirania, Deus não está impondo nada, mas há regras, e nós já falamos disso lá atrás. E quem determina as regras é o próprio Deus, até porque se deixar os homens fazerem as coisas, nós sabemos por experiência própria, né, por causa conhecida, né, que as coisas não vão andar muito bem, ok? Então, a lição até diz o seguinte, ó, que parecia até uma cena de Hollywood, mas não era uma cena de Hollywood, era o juízo divino, né? Era algo muito mais sério do que um filme, do que qualquer outra coisa. Se não bastasse Corá, Datã e Abirão, outros 250 príncipes foram convencidos de que Moisés de fato era um déspota, de fato estava sendo um líder arbitrário e tirano, domando assim, veja, eu vou usar essa palavra e Deus, por favor, me perdoe, o senhor sabe exatamente o contexto que eu estou usando essa palavra, domando assim os poderes divinos e usando-os como bem entendia. Veja, Miriam e Arão ficaram calados nessa situação e nem sequer ousaram pronunciar qualquer sentença, até porque já tinham passado por uma experiência muito desagradável por causa da sua desobediência. Mas foram poupados pela misericórdia de Deus por amor a Moisés, ok? Essa história nos ensina que o pecado acariciado por um geralmente contamina muitos. Veja, a lição passada, nós não estivemos aqui, mas a lição passada falou dos 12 espias. 10 trouxeram um relatório meio esquisito, meio estranho, meio assustador para o povo, né? Na verdade, eles trouxeram uma verdade. Olha, a terra de fato é boa, a terra de fato emana leite e mel, a terra é produtiva, mas tem um problema. Tem gente muito forte e poderoso lá. Não dá pra gente entrar. Nossa,
A Bíblia fala que fizeram gelar o coração do povo e o povo ficou revoltado com Moisés e tal. Imagine, eles inflamaram 10 pessoas, inflamaram uma multidão de quase 2 milhões de pessoas. Preste atenção no poder que tem a sua influência. Se você é um formador de opinião, se você é líder da sua unidade, se você é líder de classe, um professor, se você é diretor de algum departamento na igreja, ou se você com uma chamada de WhatsApp, uma ligação, uma conversa, você consegue juntar 10, 15, 20 pessoas, você tem influência sobre essas pessoas. E a sua influência pode ser para salvá-las ou para destruí-las. Cuidado com o passo que você está dando. E aqui é um conselho que eu estou dando porque eu me preocupei muito quando estudei essa lição aqui com a posição que a gente ocupa dentro da igreja. Ah, você é um formador de opinião? Não sei, talvez seja, mas me vejo dessa forma e Deus me perdoe se eu estou me vendo errado. Não quero ser aqui presunçoso a ponto de dizer que sou o tal, até porque a lição está condenando aqueles que queriam ser os tais e eu não quero ser o tal, ok? Um momento da minha vida eu já me senti assim, mas hoje eu entendo que o meu lugar, o lugar mais alto que eu posso ocupar é aos pés de Cristo e eu sei disso. Por vezes sou tentado a avançar um pouco nessa posição e pensar que posso até ser alguma coisa. Mas sou lembrado pelo Espírito Santo e louvo a Deus por isso. Sou lembrado pelo Espírito Santo de quem eu sou e onde eu devo estar. E eu peço ao Senhor Deus que não me deixe presumir que sou mais daquilo que devo ser. Né? E a própria Bíblia vai dizer, ninguém deve pensar de si mais do que convém pensar. Né? Se não me engano, o apóstolo Paulo disse isso. Então eu não quero presumir ser melhor ou mais do que ninguém, pelo contrário. Deus está aqui, acima de nós. Eu estou aqui, abaixo de vocês. Importa que vocês cresçam e que eu diminua. Isso não pode ser hipocrisia na minha vida, isso tem que ser cada vez mais consolidado para que eu diminuindo, Deus cresça em mim, então Ele apareça e eu diminua, para que o Evangelho cresça e não eu. Instrumento de Deus. Eu sou instrumento de Deus e não Deus meu instrumento. Assim como Corá, Datã, Abirão e esses 250 príncipes do povo de Deus pensavam, ok? Então vamos lá. E aí a lição ela pede para nós lermos os capítulos ali, né? O capítulo 16 de Número, dos versículos 1 ao 12, depois 16 ao 19, ok? Eu não vou ler, dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque eu quero ler um texto do Espírito de Profecia lá no finalzinho, quando nós estivermos fechando a lição. Então eu vou poupar esse tempo, porque eu já estou contextualizando, mas se você quiser fazer esta leitura, e por favor, oriento que você faça, até porque na sua casa você vai ter um pouco mais de tempo do que eu tenho aqui para passar para você. Então você tem aí o capítulo 16 do livro de Números, os versículos de 1 a 12. Mas eu recomendo você que leia toda a história. Leia o capítulo 16 inteiro de Números e você vai encontrar ali toda essa história que nós estamos falando aqui, ok? E aí já é a partir do domingo, né? Estou aqui só orientando, que é justamente o roteiro original. E aí a lição de domingo ela fala o seguinte, ela começa falando assim, nós já vamos pular para a parte de segunda-feira. Poucas histórias da Bíblia nos oferecem vislumbres de uma rebelião tão aberta e declarada como a de Corá, Datã e Abirão. Corá era descendente de Levi, preste atenção, ele era da tribo de Levi, então ele já era sacerdote, não é? Ele já era da linhagem dos sacerdotes. E seus filhos eram responsáveis pelo ministério da música e do canto nos cultos do santuário. Então eles já ocupavam a posição, na verdade, destacada diante das pessoas, diante do povo, né? O que levou Corá, Datã e Abirão e mais 250 príncipes de Israel a tirarem satisfação com Moisés. E aí vem a lição e pede para você ler esse texto. Né? Assim, a gente fica sem entender. Mas preste atenção aqui comigo numa coisa. Se você está na igreja, em qualquer igreja que você esteja me assistindo agora, e você já é líder de algum ministério, e você está enciumado com outro líder de outro ministério, ou do ministério que você ocupa, e que talvez é o seu vice-líder, ou que é o líder superior, estou falando aqui hierarquicamente, e não em questão de importância. Você está enciumado com outra pessoa, ela está fazendo um trabalho, já falei disso outras vezes aqui, está fazendo um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso, e você está agora, perdeu o foco da missão, e você está focado nessa pessoa.
Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Você está se perdendo dentro de si. Por que está se perdendo dentro de si? Porque dentro de nós mesmos só há uma coisa. A Bíblia diz que a nossa maior justiça, ou a nossa justiça, é comparada ao trapo de imundícia. Então, quando você está olhando agora para o ministério do outro e ajuizando, ou fazendo juízo de valor sobre aquilo que ele está ou não fazendo, porque você não está gostando, outros estão elogiando, e isso está te incomodando, está juntando comichão no seu ouvido. Deveriam te elogiar e não elogiá-lo. Preste atenção no que Filipenses 2 vai dizer no versículo 9. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. E esse é o grande segredo de ser cristão. É você conseguir tirar de si o eu e entregar o eu para Jesus. Então, se existe alguém na sua igreja fazendo algo maravilhoso, algo excelente, ou algo até modesto, mas que está dando resultado, aproveite para ajudá-lo. E se você não consegue ajudá-lo formalmente, dobre seus joelhos e agradeça a Deus porque alguém está se levantando. Até porque você não durará para sempre. E existe uma máxima que eu creio muito e às vezes me preocupo com ela. Eu digo às vezes porque sou atropelado pelas minhas necessidades, pelas minhas vontades, e às vezes me lembro. Não há sucesso sem sucessor. Se você está no ministério aqui em cima, na igreja, trabalhando, e aí você se cansa e o ministério começa a cair. Preste atenção. Preste atenção. E ninguém consegue substituí-lo, ninguém consegue ajudá-lo. Não estou dizendo que você é insubstituível e não pense de si mesmo isso, porque isso não é verdade. Ok? Mas isso, na verdade, é um sinal de fracasso. Mas como assim? Um sinal de fracasso? Claro que é um sinal de fracasso. Se você não está preparado para deixar alguém no seu lugar, é porque você é um fracassado. Meu Deus, por que você está falando isso? É porque é uma verdade. Se não há sucesso sem sucessor, o seu ministério está focado, está centralizado em você. Cristo, quando foi retirado daqui, morreu, ressurgiu e subiu aos céus, o ministério dele não acabou, pelo contrário, multiplicou-se cada vez mais. E aqui estamos, Somos o terceiro movimento maior em todo o mundo. Ok? Então, entendeu o que eu estou querendo dizer? Ninguém é maior do que Cristo, mas Cristo não pensou de si mesmo mais do que convinha pensar e levantou líderes. Pedro e outros que vieram depois de Pedro, e tantos outros, e tantos outros, e tantos outros. E hoje temos líderes que Deus coloca. Eu não acredito que esse pastor foi Deus quem colocou. Acredite, foi ele quem colocou. E se ele não fizer aquilo que é correto, quem vai tirá-lo? Quem o colocou? Deus. Pronto, você não tem que se preocupar com isso. Não é uma questão sua. Essa é uma questão de Deus. É Deus com ele, ok? A lição, ela traz o zoom aqui e ela vai colocar uma questão que é justamente aquilo que nós estamos falando aqui, E diz o seguinte, olha. Quem Moisés disse que determinaria essa disputa? Lembra do texto que nós lemos aqui? Quem Moisés disse? Ele, o Senhor, vai determinar quem é ou quem não é, ok? Bom, Moisés tinha autoridade para levantar um exército e destruir Corá e seus seguidores. Em vez disso, o que ele fez? Qual foi a atitude de Moisés? Moisés ouviu isso. O coração dele ardeu, prostrou-se em terra, clamou ao Senhor, fazendo uma oração silenciosa, pedindo a Deus a direção. E quando se levantou da oração, disse o que Deus determinou que ele dissesse. Na verdade, em suma, o que Deus disse para ele dizer, o que Deus falou para ele, para que ele dissesse ao povo, ou para que ele dissesse a Corá, Datã, Abiram e os 250, e também que o povo ouvisse, era assim: não está comigo essa decisão. Essa decisão está com Deus, porque não fui eu quem me coloquei aqui, foi Deus quem me colocou aqui, então Ele vai determinar. Se passou o meu sacerdócio, se passou o meu ministério, e o meu tempo chegou, e o de vocês agora começou, ou não. Mas preste bem atenção, o juízo de Deus não é simples, porque vocês não estão se levantando contra mim. Não é a primeira vez, e vocês têm que entender. Mas obstinados e cegos pelo pecado e pela presunção, e pela arrogância e pela prepotência, eles não quiseram dar ouvidos e simplesmente fizeram algo que era terrível. Lembra do pecado de Nadab e Abiú? Qual foi o pecado de Nadab e Abiú? Eles tinham que manter o fogo do incenso aceso, o fogo lá do santuário aceso, e era fogo santo. O que eles fizeram? Apagou-se o fogo extinguiu-se, e o fogo representava o quê? O Espírito Santo.
Eles vieram e trouxeram fogo estranho na presença de Deus e foram o quê? Fulminados instantaneamente. Então quer dizer que esse Deus não tem misericórdia? Não, mas é um Deus de ordem. Deus não pode quebrar as suas próprias leis. Agora preste atenção, eu quebrar as leis de Deus, Deus será tolerante comigo, a menos que haja arrependimento. E aqui não havia uma menção sequer, uma frágil menção de arrependimento. Agora preste atenção no que era o incenso. E aí eu separei aqui, naqueles postzinhos da parte do making of de terça-feira, eu separei um texto que vai explicar para nós o que era. Bom, a prova que definia, ou que definiria quem estava do lado de Deus, envolvia o ato de queimar incenso no tabernáculo. Parece simples, não era? O incenso era uma mistura de substâncias perfumadas, tais como resina medicinal e especiarias usadas em ligação com o culto religioso. Então era santo. O incenso prescrito para o uso do tabernáculo era feito com uma receita especial. Era proibido usar essa mistura feita de acordo com essa receita para outros propósitos. Está lá em Êxodo, no capítulo 30, versículos 34 a 38. Orientação de Deus. O incenso era queimado de manhã e à noite sobre um altar especial no lugar do santuário, em frente à cortina que representava o lugar santíssimo. Então não era qualquer coisa feita por qualquer um, só quem era orientado por Deus, o sacerdote, era o orientado para fazer, era liberado ou autorizado para fazer isso. E o que Moisés propôs, na verdade foi o que Deus propôs, é que vocês vão fazer dessa forma. Se vocês não forem dignos, serão fulminados como Nadab e Abiú foram fulminados, ou outro juízo virá. Mas um juízo virá da parte de Deus. Ok? E o segundo post que eu estou separando para vocês aqui, o oferecimento do incenso era considerado uma das mais santas funções sacerdotais. Corá e os homens que estavam com ele foram convidados a realizar um importantíssimo dever do ofício ao qual aspiravam. Preste atenção. Moisés falou assim, ok, vocês querem cargo, vocês querem função? Ah, gente, olha só que coisa absurda isso aqui. Vocês querem cargo, vocês querem função, então vamos ver se vocês de fato são dignos ou não. Não sou eu quem vou definir isso. Quem vai definir isso é aquele que delega os cargos e as funções. Mas Corá estava aqui prometendo cargos especiais. Isso me lembra alguma coisa que está acontecendo no Brasil aqui no campo político, oferecendo cargos e regalias sem que ele os tivesse para os que viessem para o seu lado. E aí os convencia, né? Os convencia maquiavelicamente, diabolicamente, de que o plano dele tinha fundamento, total base espiritual e divina para acontecer, e ele estava com a razão, e os que estivessem com ele seriam de fato beneficiados, não por ele, mas pelo próprio Deus. Pois é. A lição de quarta-feira traz alguns textos, os 3 textos, é a lição que fala dos textos extras, né? Aqueles 3 textos, e nós vamos ler esses textos agora aqui. Ó. Isaías, capítulo 30, versículo 15, é o primeiro texto destes que nós vamos ler. Isaías 30, versículo 15 diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Ou seja, se vocês tivessem ficado em paz, se vocês querem, né, a salvação, a eternidade e as bênçãos de Deus, fiquem em paz, descansem seguros, porque Deus certamente se levantará a seu favor. Agora o outro texto é Mateus 18, e esse aqui é fantástico, foi esse que eu separei, você conhece muito bem. Fala muito da simplicidade das crianças, aliás, fala da simplicidade das crianças, e está lá no capítulo 18, versículos de 1 a 4, e diz o seguinte, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, se vocês não mudarem de atitude, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, aí Jesus colocou a qualidade que ele queria, como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Havia uma discussão de quem é o maior no reino dos céus e tudo mais, e Jesus entrou de sola, como sempre fez, e como, assim, lógico,
E a irmã White vai dizer até que Jesus tinha lágrimas na voz quando ele proferia alguma sentença ou algum juízo, mas não era sem ser duro e direto, porque infelizmente ou felizmente às vezes Deus precisa agir assim conosco, ok? E aí o outro texto, 1 Pedro 3, versículo 8, diz-nos o seguinte: E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Qual? Compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Isso é o desejo de Cristo para nós. Espetacular. Quinta-feira, e nós já estamos com, deixa eu dar uma olhada aqui, ok, está quase no prazo já de terminar. Quinta-feira, a visão panorâmica, ela vai nos colocar dentro da visão do Espírito de Profecia sobre o assunto. E é aqui que eu quero conversar um pouquinho mais demoradamente com vocês. E aí lembra que eu falei que eu não ia ler os textos lá, que ia ler um texto de Espírito de Profecia agora, e eu separei um texto aqui espetacular para nós lermos. E nós vamos ler dois então. Aquele que está aqui no rodapé da lição, né, que a lição já traz como proposta, como sugestão, e um outro que eu achei muito pertinente, que a lição também traz aqui nessa parte de sexta-feira, mas eu não vou ler aqui, eu vou ler aqui na íntegra, ok? Para nós finalizarmos a lição. Depois de ler este da quinta-feira aqui na parte de baixo do rodapé, vou ler aqui e depois leio os dois pensamentos e o além do estudo, que é a parte do rodapé da de sexta-feira, para fecharmos o estudo dessa semana. Vamos lá então? Bom, os sentimentos que havia entre o povo favorecia os objetivos de Corá. Os sentimentos que havia entre o povo favorecia os objetivos de Corá. Então, Corá não tinha só um desejo, ele estava amparado pelo desejo do povo, que foi alimentado por Corá, ok? Foi liderado por Corá. Na amargura de sua frustração, as dúvidas, a inveja e o ódio que sentiam antes voltaram a eles e começaram a criticar o paciente líder mais uma vez. Esqueceram-se de que estavam sob a direção divina de novo, de que a presença de Cristo ia adiante deles e que Moisés recebia dele, de Deus, todas as instruções. Moisés não agia sozinho e nem deliberadamente. E agora eu trouxe para vocês aqui o texto que está lá no capítulo 35, que é o capítulo que a lição pede para nós lermos ali do livro Os Escolhidos, e diz o seguinte: não existem, é uma pergunta, e aí você presta atenção, não existem ainda hoje os mesmos males que originaram a ruína de Corá? Qual? Ou quais? Orgulho, ambição, estão espalhados por toda parte, abrindo as portas para a inveja e a luta pelo poder. As pessoas estão longe de Deus e sendo arrastadas para as fileiras de Satanás, sem perceber. O que eu estou fazendo está certo. Está todo mundo olhando que está errado, mas ele está fazendo e ele acha que está certo e não dá ouvidos. Assim como Corá e seus companheiros, muitos pensam, planejam e trabalham tão desesperadamente para se engrandecer e conquistar a simpatia de outros, que estão prontos a deturpar a verdade, caluniando e traindo os servos do Senhor, aqueles de fato que foram separados para o serviço, os ministros de Deus. Ao repetirem seus atos de falsidade, acabam acreditando que tudo é verdade. Então veja, eu não sei qual foi o filósofo, eu sou ruim de nome demais, mas eu não sei qual foi o filósofo que disse isso, mas uma verdade, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade, nem que seja para você mesmo, ok? Se você começar a acreditar que o painel que está atrás de mim, ele é completamente preto, não existe nenhum desenho, nada, não tem nada que eu faça que vá convencer você do contrário, porque você crê e passou a crer naquilo e aquilo passou a ser uma verdade para você. E infelizmente, quando não nos submetemos aos ditames, às razões, às ordens, leis, normas, regras e vontade de Deus acima de tudo, estamos então nos submetendo à nossa própria vontade. E isso nos traz ruína, porque passamos a crer que o erro, muitas vezes intitulado e de fato sabido como erro, aceito como erro até mesmo por nós, agora passou a não ser mais erro, passou a ser
verdade. Vou dar um exemplo assim só, vou abrir uma aspa e fechar uma aspa rapidamente. Modelo de família, pai, mãe, filhos. Quem nasce homem, homem, quem nasce mulher, mulher, ponto final, é assim que eu creio. Modelo da sociedade atual, assim, tentado ser imposto por uma minoria. Modelo de família, que eles creem, homem, homem, menino, menino, menina, menina, que quer ser menino, que quer ser menina, e eu já não sei aonde as coisas estão, eu já não consigo entender. Um ator desses aí, não vou citar o nome, porque infelizmente a gente acaba tendo problema com isso, até porque poderia citar, é uma verdade, ele mesmo declarou, mas um ator desses global aí colocou ali que ele era agora ecossexual. Sabe o que é isso? Ele sente prazer, amor, paixão e outras coisas mais pelas coisas da natureza. Ecossexual, meu Deus, onde isso vai parar eu não sei. Aliás, eu sei, né? Jesus volta e acaba com tudo isso. Se eu me perder também, enfim, não teria o céu, mas uma coisa é certa, a verdade vai reinar. Bom, os hebreus não estavam dispostos a se submeter às orientações e restrições do Senhor. Não aceitavam ser corrigidos e reprovados. Você conhece essa geração que não aceita ser corrigido e nem reprovado? Esse era o segredo de suas murmurações contra Moisés. Ao longo de toda a história da igreja, os servos de Deus têm enfrentado o mesmo espírito de rebelião. A rejeição à luz obscurece a mente e endurece o coração, tornando mais difícil dar o próximo passo no pecado e rejeitar uma luz ainda mais clara. Tornando mais fácil dar o próximo passo no pecado e rejeitar uma luz ainda mais clara até que os hábitos errados acabam se firmando e se consolidando, formando uma verdade, ou só para ele, né? Aquele que prega a palavra de Deus e condena o pecado muitas vezes é visto com ódio por outras pessoas. Para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam ciúme, que se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfrentam as mãos daquele que trabalha para o seu crescimento. Então, eu não concordo, logo eu vou tentar convencer outros de que aquilo que o líder, o meu pastor, o meu diácono, o meu ancião, o meu líder de departamento está falando, não é verdade. E aí eu começo a fazer uma sedição, convencer os outros, os demais, os 250 ali que Corá, Datã e Abirão convenceram, de que ele está errado e nós estamos certos. Os invejosos e os críticos procuram deturpar cada avanço feito por aqueles a quem Deus chamou para liderar a sua obra. Ah, mas ele cometeu um erro, ele é isso, ele é aquilo outro. Gente, em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro, eu também já fiz isso. Isso é errado. Isso é errado. Quem chamou foi Deus. O máximo que eu tenho que fazer é orar para que Deus se levante com justiça e me cale. É ele quem resolve, não eu, porque ele é servo de Deus e não sou eu o Senhor dele. Foi assim no tempo de Lutero, dos irmãos Wesley e de outros reformadores. Assim é hoje também. Ellen White disse lá no tempo dela, hein? Então eu posso dizer aqui com os meus contemporâneos que também é assim hoje, no nosso tempo. Corá e seus companheiros rejeitaram a luz até que se tornaram tão cegos que as mais surpreendentes manifestações do poder divino não foram suficientes para convencê-los. Atribuíram todas elas às fontes humanas ou satânicas. Misericórdia. O povo fez o mesmo, embora estivesse diante da mais convincente prova do desagrado de Deus, atribuíram seus juízos a Satanás, afirmando que Moisés e Arão causaram a morte de homens bons e santos. Imagina. Cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Quem? Aquele povo todo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? E aí Jesus vai dizer lá em Mateus 12:32 qual é o pecado contra o Espírito Santo. E diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, disse Cristo, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. E Ellen White dá uma esmiuçada no negócio diz o seguinte, ó. É por meio do Espírito Santo que Deus se comunica conosco. E aqueles que rejeitam essa ação, como sendo de origem satânica, cortam o canal de comunicação entre eles e o céu, rejeitando o Espírito Santo. Aí ela vai finalizar dizendo assim, e eu também vou finalizar. Se rejeitarmos a obra do Espírito Santo, ou se rejeitamos a obra do Espírito Santo, não há mais o que Deus possa fazer por nós. Não há mais o que Deus possa fazer por nós. Ficamos desligados de Deus e o pecado não tem mais remédio para curar a si mesmo. O pecado não pode se curar. Se Deus está desligado, não há mais cura.
deixem-no só. Orientação de Deus em Oséias 4,17. E a ordem divina, então, é essa. Já não resta sacrifício pelos pecados, porque não há mais necessidade de arrependimento. Eu não quero mais me arrepender. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, 26 e 27. Misericórdia. Fechando, Albert Einstein disse assim: uma pessoa começa a viver quando pode viver além de si mesma. Saia de si, entre no plano divino. Francis Quarles diz o seguinte: ele que prometeu perdão aos nossos ou ao nosso arrependimento, não prometeu vida até que nos arrependêssemos. Prestou atenção? Ou você se arrepende, ou você se humilha, ou não tem vida, ou não tem salvação. Os líderes não são perfeitos. Nota de rodapé fantástica. Eles cometem erros. Quando discordamos deles, devemos primeiramente levar nossas queixas a Deus. Devemos buscar sua orientação para saber como lidar com o assunto. Nesse aspecto, Mateus 18, que é o caso das crianças, né, é muito útil. Nunca é sábio fazer o papel de Deus, principalmente quando não o consultamos. Lembre-se, fazer o que é justo e certo é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21, 3. Deus abençoe você. Excelente semana, excelente lição, excelente tudo. E lembre-se disso, Deus é o líder. É Ele quem determina tudo para todos em todo tempo. Deus abençoe você.